Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à disciplina de enfermagem em centro cirúrgico. Eu sou o professor Andrei Hudson e vou acompanhar você nessas 6 unidades, certo? A unidade 1 é uma unidade completamente introdutória, onde a gente vai falar a definição do centro cirúrgico, a importância dele, as características, as particularidades, aquilo que é importante para que você conheça nesse início. O centro cirúrgico, eu sempre coloco que ele é um universo à parte, tá? Quem atua já na área percebe que existem diversas particularidades no centro cirúrgico, tanto na forma de trabalho, quanto na estrutura, na organização do trabalho, nos fluxos de atendimento, que você não encontra em nenhum outro setor do hospital. Essa disciplina, ela é uma disciplina que precisa ser levada com uma seriedade muito grande, não que as outras não precisem, mas porque você tem aqui momentos-chave que podem levar à morte, de fato, ou alguma complicação muito grave. Principalmente quando a gente estiver lá na frente, quando a gente comentar sobre o pós-operatório, por exemplo, esse é um momento em que vocês vão observar que há uma necessidade muito grande de entendimento do processo de cuidado em saúde, especificamente o processo de cuidado em enfermagem, porque o que vai determinar se esse paciente vai ter uma boa recuperação ou uma recuperação muito ruim vai ser muito pela sua percepção, que aí, juntando com o seu conhecimento teórico, conhecimento prático e experiência de vida, vai fazer com que você tenha um raciocínio clínico que ele vem do raciocínio lógico. E aí, com certeza, você vai conseguir prestar uma boa assistência e o seu paciente terá uma boa recuperação, certo? Eu vou acompanhando todas as unidades, eu vou acompanhando aqui a apostila, vou comentando e vou destacando pontos importantes, certo? Antes de tudo, vamos primeiro fazer uma definição que ela é importante. É uma definição muito simples, mas ela é muito importante. Primeiro de tudo, o que é o centro cirúrgico? É muito comum as pessoas entenderem o centro cirúrgico como a sala cirúrgica, mas na verdade a sala cirúrgica onde acontece a cirurgia é apenas um componente do centro cirúrgico. Então o centro cirúrgico é aquele local do hospital que você tem uma alta concentração de tecnologia, de mão de obra, ou seja, recurso humano, completamente especializado, e quando eu digo completamente especializado, isso é muita verdade, ao ponto de você ter cirurgiões que são especialistas em um membro e em uma lateralidade, ou seja, às vezes vai ter um cirurgião que ele vai operar apenas a mão direita. Claro que isso por conta do alto grau de complexidade que esse membro tem. Então você vai encontrar mão de obra muito especializada, você vai encontrar altas tecnologias, grande parte das inovações e tendências na área da saúde, quando elas chegam no contexto hospitalar, elas chegam primeiro no centro cirúrgico, para depois chegar em outras unidades. Visto que há um risco muito grande no centro cirúrgico, então logo, quanto mais tecnologia nós tivermos, quanto mais segurança ao paciente a gente conseguir garantir nesse setor, muito melhor tanto para o momento da cirurgia, quanto para a recuperação e por aí vai. O desempenho do centro cirúrgico, ele depende de alguns fatores, né? Como a quantidade de recursos que é alocado, o tamanho do centro cirúrgico, o tipo de especialidade que é tratado, porque você vai encontrar hospitais que vão ser especializados em apenas um tipo de área, como hospitais que vão trabalhar apenas com cirurgias ortopédicas, ou você vai encontrar alguns hospitais materno-infantis, que vão trabalhar apenas com parto, por exemplo, né? O parto, você entender, a sala de parto é uma sala cirúrgica, né? Ainda que seja o parto vaginal. Então, o centro cirúrgico tem essas características. E ele também, né, como eu tenho as características que influenciam as características do próprio centro cirúrgico, eu tenho as particularidades dele que vai influenciar no hospital, como, por exemplo, as taxas de morbimortalidade cirúrgica, a incidência de infecção em sítio cirúrgico, a ocorrência de eventos adversos que são evitáveis, né?
A gente pode colocar que hoje, graças às tecnologias, aos recursos, aos protocolos, às especializações, a maior parte dos eventos adversos, ou seja, os erros que acontecem, eles são evitáveis e muitas das vezes eles acabam acontecendo justamente por conta de negligência. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso nas próximas aulas, tá? Ele também impacta diretamente nos custos hospitalares. Esse é um local onde ele é muito caro para ser mantido, tá? E é onde geralmente eu tenho os hospitais de grande porte, os hospitais que são altamente especializados, os hospitais que são de grande renome, de grande acreditação, são os locais onde justamente eu tenho um maior depósito financeiro para atrair cada vez mais melhores profissionais. E também as características do centro cirúrgico, que a forma como o trabalho é desenvolvido também impacta no tempo de internação dos pacientes. E afinal de contas, então, para que serve, né, o centro cirúrgico? Se você fala assim, para promover cirurgias, isso é bastante óbvio, né? Isso é muito interessante. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente está lidando, principalmente com os princípios do SUS, a gente precisa relembrar que o SUS tem 3 princípios doutrinários. O princípio da universalidade, o princípio da integralidade e o princípio da equidade. Se a gente for colocar esse cenário da cirurgia, do centro cirúrgico, em um desses 3 pontos, né, um desses 3 princípios doutrinários do SUS, ele entra ali justamente no princípio da integralidade, ou seja, a continuidade do cuidado. A gente sabe que muitos problemas de saúde, ou eles são apenas resolvidos por cirurgia, ou eles são muito melhores resolvidos por cirurgia. Então, entendendo dessa forma, quando eu tenho o centro cirúrgico, um centro cirúrgico dentro de um hospital, né, ou uma unidade cirúrgica, que ela pode ser extra-hospitalar, ou uma parceria público-privada para que a população tenha acesso ao centro cirúrgico, a gente não pode colocar apenas de uma forma muito simplista, de que é garantir com que as pessoas consigam fazer a sua cirurgia. Isso é muito simples, isso é muito óbvio, isso é muito palpável, mas entender justamente que é a possibilidade da continuidade do cuidado. Então, assim, muitos hospitais, quando eles vão começar a serem construídos, um dos primeiros entendimentos é: teremos unidade cirúrgica? Esse hospital será um hospital que irá realizar cirurgias? Por que isso é importante entender? Porque com base nisso, é a partir daí que a gente começa a montar a planta do hospital. A NR50, ela traz justamente a forma como deve ser construídos os hospitais, as unidades de internação, a comunicação do centro cirúrgico com outras unidades e por aí vai. Então é sempre muito necessário fazer essa reflexão. Teremos unidade cirúrgica? Sim. Será de qual porte? Será de grande porte, certo. Teremos CME, Centro de Material e Esterilização? Teremos. Será centralizado ou será terceirizado? Não, será centralizado. Então, a partir disso, eu começo a fazer as conexões. Agora, centro cirúrgico tem que conectar com quais áreas? Com maternidade. Tem que conectar com pronto-socorro. Tem que conectar com internação. Tem que ter uma facilidade de comunicação. Não é da forma como as pessoas elas possam transitar, tá? Esse é um ponto importante. Muitos hospitais, a unidade cirúrgica ou o centro cirúrgico, ele é ou num andar à parte, onde pouquíssimas pessoas têm acesso, ou pega alguns corredores também que você não tem um acesso muito facilitado. Isso pensando, inclusive, na própria segurança do paciente. Mas ele tem que ter comunicação. Então, essas facilidades, esses caminhos, eles vêm muito antes, justamente ali na parte da preparação de quando haverá a construção de um novo hospital. Então a gente já, como eu já comentei, mas fazendo uma conexão com a apostila, então a gente entende que o centro cirúrgico tem que ter comunicação com as unidades de internação, que serão responsáveis pelo preparo, pelo encaminhamento, pelo retorno desse paciente. A central de material e esterilização, a CME, será responsável pelo fornecimento de materiais esterilizados. E, além disso, a gente também pode entender que a CME ela tem, muitas das vezes, um papel realmente ativo dentro da cirurgia. E não necessariamente
ali em fornecimento de materiais, mas às vezes quando é feito retirada de algumas peças anatômicas ou de alguns tumores e há necessidade de pesar essa peça, por exemplo, muitas das vezes isso é feito no CME, né, por conta da questão da contaminação e por aí vai. Também tem que ter contato com a farmácia hospitalar, que é responsável pelo fornecimento de medicamentos e anestésicos, laboratórios e serviços de imagem, que são responsáveis pela realização de exames complementares. E onde que fica, então, o enfermeiro, né, dentro desse cenário ali do CME? Ele é responsável por garantir o cumprimento de normas, protocolos e legislações, e isso aqui, pessoal, é algo muito importante a ser levado em consideração, porque um dos princípios da enfermagem é o princípio da advocacia, né? Ou seja, o enfermeiro ele seria o advogado do paciente, ou seja, ele vai trabalhar pela melhor causa possível ao paciente. E nesse cenário, a gente coloca de forma muito forte, muito prioritária, a segurança do paciente. Então eu tenho diversos protocolos que eles são feitos justamente para garantir a segurança. E, dado esse cenário, entendendo esse ponto, entendendo o princípio da enfermagem da advocacia, a gente logo entende que quem é o profissional responsável por garantir, por cobrar os profissionais, por estabelecer, por treinar a equipe e tudo mais, é a enfermagem. Também promover a segurança do paciente em diversos aspectos, a gente vai comentar ao longo das 6 unidades. Prevenir eventos adversos e infecções, também outro ponto que a gente vai trabalhar. E desenvolver e aplicar a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, ela tem como base exatamente a SAI comum que vocês já conhecem, que é estabelecido por 5 etapas: a etapa da identificação, a etapa dos diagnósticos, a etapa do planejamento das ações de enfermagem, a etapa da implementação dessas ações e a parte da avaliação, onde você vai entender se de fato todo o planejamento, tudo deu ali certinho, bateu com o que você havia entendido da situação do paciente. A única diferença nesse cenário é que você não tem muito tempo. O tempo da internação, que às vezes vai levar 24 horas, né, pelo menos você vai fazer uma avaliação a cada 24 horas desse paciente, na SAEP, não, essa avaliação ela vai ser 1, 2, 3 horas, 4 horas, 30 minutos. Então é aí onde eu tenho justamente essas particularidades. Falando sobre a estrutura do centro cirúrgico, então a gente entende que, como eu falei para vocês, né, a construção do hospital leva muito em consideração se haverá uma unidade cirúrgica ou não, porque justamente o planejamento estrutural tem algumas características que precisam ser destacadas, como controle rigoroso de infecção, reduzindo a presença de micro-organismos e prevenindo contaminações cruzadas. A gente entende que eliminar 100% é impossível, então a gente precisa reduzir ao mínimo aceitável, e esse mínimo aceitável não sou eu que defino, nem você que definirá, é a própria OMS que define. A segurança do paciente, minimizando riscos relacionados ao ambiente físico, segurança dos profissionais, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades. Isso aqui, inclusive, é tão importante porque, por exemplo, já até adiantando um pouquinho, quando você lida ali com bisturi elétrico, por exemplo, existe o risco de incêndio, né? Existe a tríade do fogo e ele tem um papel importantíssimo nessa tríade. Então, entender que também a forma como é desenvolvido é também para a própria segurança do profissional. E a eficiência operacional, favorecendo fluxos contínuos, organizados e cirúrgicos. A gente entende que se o centro cirúrgico ele para, muitas das vezes ele não para sozinho, ele para porque a CME parou, né? Mas se o centro cirúrgico ele para, eu nem posso dizer que o hospital irá parar. Na verdade a saúde daquela região. Quando eu penso no princípio do SUS, da regionalização, eu sei que um hospital ele vai abarcar uma região X. Eu entendo que a saúde naquela região ela fica paralisada.
não é só do pessoal, mas não é só do pessoal que já necessita dessa cirurgia, ou que está na fila de espera, ou que está ali já internado, mas também o pessoal que pode sofrer um acidente e necessitar de algum procedimento cirúrgico, certo? Muito bem. Para a gente finalizar essa nossa unidade, vamos falar sobre as áreas do centro cirúrgico, ainda falando sobre o planejamento, né? Então, o centro cirúrgico ele é dividido em 3 áreas ou também chamado de zonas. Eu tenho a área não restrita, a área semi-restrita e a área restrita. Vamos falar primeiro sobre a área não restrita, que ela também é chamada de zona de proteção. As características desse local, eles vão depender muito do que o hospital oferece, tá? Porque, por exemplo, o que abarca nessa zona? A recepção, sala de espera, o vestiário, espaços de apoio logístico. Então, se eu tenho, por exemplo, um hospital em que eu tenho salas de parto e eu tenho um espaço onde a família pode acompanhar, claro, separado, né, da própria sala cirúrgica, a família possa acompanhar esse parto, também entra nessa área não restrita. Eu tenho a área semi-restrita, também chamada de zona limpa. Essa área aqui tem, por exemplo, os corredores internos do centro cirúrgico, a área de preparo, salas de apoio às salas operatórias, área de circulação da equipe multiprofissional. E aqui a gente já tem um entendimento de que há a necessidade da roupa privativa. Então, aqui já é um local onde eu tenho um controle microbiológico, um controle, inclusive, de sujidades. Aqui, então, já começa a ter uma rigorosidade com o fluxo de pessoas aqui muito maior. E as áreas restritas, que são chamadas também de zona estéril, inclui principalmente salas cirúrgicas, ambientes diretamente vinculados ao procedimento operatório, e nesses locais o fluxo ele é bastante reduzido. Além da roupa privativa, além dos EPIs, quando eu estou dentro da sala cirúrgica, já há necessidade de EPIs mais rigorosos, tá? Então você vai ter ali justamente os aventais cirúrgicos, as toucas, os óculos de proteção, a luva que vai ser utilizada aqui já é uma luva cirúrgica, não é mais luva de procedimento, né, por exemplo. Então esses locais já têm um controle muito maior das pessoas que irão ali frequentar. Ou seja, se na área semi-restrita já não anda qualquer pessoa, né, somente aquela pessoa que de fato há necessidade de andar ali, na área restrita, aí que de fato não vai entrar qualquer profissional, certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse material e eu aguardo vocês na nossa próxima unidade. Tchau, tchau!